OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, é um prazer estar contigo mais uma vez, aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a honra, o prazer de conversar com meu querido professor Carlos Antônio Roca, professor da FEA-USP, coordenador do Centro de Estudos do Mercado de Capitais, da FIP, e premiado com o Prêmio Economista do Ano de 2019. Professor Roca, é um prazer tê-lo novamente aqui, mais uma vez na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Manolo, professor Manolo, eu agradeço essa oportunidade, especialmente no contexto de ter alguma participação, que eu acho que todos os economistas devem ter, na discussão das questões nacionais e na identificação de possíveis saídas desta crise. É claro, sempre com aquela visão que eu acho que o papel do economista, evidentemente, não é tomar as decisões básicas têm que ser tomadas pela sociedade, são questões de natureza política, a sociedade precisa dizer o que ela quer. O economista tipicamente vai responder com os instrumentos que eventualmente podem ser utilizados para atingir esses objetivos, quais são os custos, os benefícios da ação de cada um dos instrumentos. E para que esse debate seja produtivo, realmente nós temos que sair desse ambiente de radicalização que tem se estabelecido, que é uma radicalização que impede, compromete a eficácia do debate. Porque na medida em que, ao invés de eu perguntar, discutir as ideias, eu pergunto quem falou e qual é o carimbo que ele tem na testa, isso compromete a eficácia do debate, é uma pena, porque realmente, com isso, nós não conseguimos andar adiante e principalmente chegar àquele consenso básico de políticas que sejam efetivamente eficazes para a gente sair do buraco. Acreditando que isso aí deve ser superado, até pela gravidade da crise, a gente gostaria realmente de fazer algumas considerações, e eu gostaria primeiro de perguntar, Manolo, qual é a pergunta? Bom, agindo estritamente como economistas que somos, e também professores que somos, a pergunta vem a ser a seguinte: estamos vivendo num cenário de extrema incerteza, é como nunca antes visto, porque estamos convivendo com uma grave crise sanitária provocada por esse terrível vírus, o Covid-19, que está dizimando milhares de empresas do ponto de vista econômico, aumentando o nível de emprego, diminuindo a renda das famílias, com fortes impactos no curto prazo e também no médio e longo prazo para o crescimento da economia brasileira. E como economistas que somos, temos que selecionar um conjunto de variáveis que são importantes, variáveis-chave da política monetária, da política fiscal, da política de rendas, enfim, as políticas que compõem a chamada política econômica, para, depois de analisarmos essas variáveis, traçarmos cenários sobre o crescimento da economia após este período da Covid-19. Então, é um momento bastante interessante que nós estamos tendo nesse momento do tempo, porque já temos informações razoáveis sobre a dívida do setor público, hoje e aquela que será amanhã, do resultado primário, do resultado nominal, enfim. Há um conjunto de variáveis que eu gostaria que você tratasse como sendo as variáveis-chave importantíssimas para a posterior retomada do crescimento econômico, do emprego, da renda, depois que passarmos por esse terrível momento que estamos passando. Bom, como você já comentou, evidentemente nós estamos convivendo com uma enorme incerteza. Incerteza que começa exatamente com a crise sanitária, que já tem custado milhares de vidas
no país e no mundo, cuja sequência também é muito difícil de antecipar. Existem as dúvidas com relação a se nós estamos agora num certo patamar, se eventualmente a liberação, maior liberação das pessoas para as atividades normais, isso pode produzir ou não um novo ciclo e assim por diante. Claro, é uma certeza grande. É evidente que isso aí se transmite para a incerteza de natureza econômica. O que acontece com a economia, essa retomada, será que ela tem condições de acontecer e assim por diante? Enfim, tem várias perguntas. Agora, o que eu gostaria de examinar um pouquinho, botando um pouquinho de ordem, segregando algumas variáveis, algumas questões fundamentais. Primeira questão fundamental, com foco, nós vamos ver em seguida, com foco na retomada do crescimento econômico. Esse parece o grande desafio que o país tem que enfrentar. E nós vamos ver que essa retomada do crescimento econômico, de modo algum, ela é incompatível com uma política fiscal responsável. Ao contrário, muito ao contrário. Vamos discutir um pouquinho. Então, eu gostaria, examinando inicialmente a questão fiscal, como provavelmente nós estaríamos terminando este ano, portanto, no cenário imediatamente pós-Covid, espero, pós-Covid. Segundo, a questão do emprego, do desemprego, a questão social, que evidentemente é fundamental. Terceiro, vamos nos perguntar um pouco do que depende uma retomada do crescimento. Vai ser difícil nós rejeitarmos a ideia de que depende do investimento. E investimento esse que no quadro todo que nós temos pela frente é o investimento privado. Então, de que modo que nós vamos fazer para acelerar o crescimento do investimento privado e quais são as alternativas que eventualmente se colocam, quais as ações que seriam eficazes para atingir esse objetivo. Vamos começar um pouquinho com o quadro fiscal. Qual é o horizonte? Apesar de toda a incerteza, eu acho que existe um conjunto de projeções aí que não são muito diferentes daquelas que nós vamos comentar. Nós usamos, lógico, as projeções do cenário Focus do Banco Central e também as projeções da Instituição Fiscal Independente do Senado, né? Então, esses números mostram o seguinte. De um lado, o déficit primário, que estava previsto para ficar em torno de 2% do PIB, a projeção é da ordem de 11% do PIB. Quando você acrescenta juros, o déficit nominal fica entre 15% e 16% do PIB, que é um número de longe, o maior número que nós temos historicamente. A relação dívida-PIB, que caminhava para ficar abaixo dos 80%, né, 78%, 79%, as projeções do Instituto Fiscal Independente é de 96%, existem outras projeções, são próximas de 100%. São números extremamente elevados e muito superiores, inclusive, do pós-crise, às projeções que se faz para as economias em desenvolvimento. Realmente é uma situação de carga de dívida excepcionalmente elevada. O que se pode fazer, o que se pode esperar dessa projeção dessa dívida? O Instituto Fiscal Independente fez uma projeção, aquilo que eu uso no cenário de base, em que essa relação dívida-PIB não para de crescer até 2030. Mas será que são hipóteses muito pessimistas? Não são muito hipóteses, é mais ou menos o que está no cenário. Crescimento da ordem de 2,5% ao ano, e taxas de juros relativamente bem comportadas, assim por diante, e a dívida não para de crescer. Por quê? Porque o déficit primário continua subindo, continua significativo. Veja, do que depende a relação dívida-PIB? Por que isso é importante? A relação dívida-PIB é uma coisa muito simples do ponto de vista aritmético. Você tem o numerador que comanda a evolução da dívida são dois componentes. Você tem o que é o déficit ou o superávit primário, que aumenta ou reduz a dívida, e você tem a taxa de juros da dívida, o custo da dívida. E no denominador você tem o PIB. Então, nessa aritmética simples da dívida, o que se pode colocar? Existe uma interdependência muito grande nessas três variáveis. Esse que é o problema. E precisa enxergar isso com muita clareza, porque senão fica difícil de fazer uma discussão consistente. Por quê? Se você mantém um déficit primário elevado, portanto, o superávit negativo, um déficit primário elevado, isso vai aumentando o numerador. Com isto, na medida em que isto aumenta,
E se você não tem uma compensação muito significativa do lado do crescimento do PIB, que nas condições atuais é pouco provável, você acaba afetando a taxa de juros. A taxa de juros, ou seja, o custo da dívida. Então, o caminho do problema, o caminho do insucesso, o que é? São superávites e déficits primários, que não se consegue controlar, por um lado. De outro, isso implica em taxas de custo de rolagem de dívida mais alto, porque aumenta a incerteza de solvência do setor público nesse contexto. E é evidente, na medida em que esse caminho é trilhado, aumentando o juro, reduz ainda mais a chance de você ter um crescimento significativo. Você aumenta o custo de capital e, evidentemente, isso tende a reduzir o investimento e, portanto, a reduzir a perspectiva de crescimento. Nesse contexto, o desenho de uma política fiscal consistente é absolutamente crucial para a gente conseguir sair do buraco, criar condições de um crescimento mais acelerado. Lógico, isso não quer dizer, e realmente eu não quero entrar no detalhe por aí, que simplesmente enxergar a solução do problema fiscal, cortando despesa, seja um negócio que possa ter chance de dar certo. Só caminhando nessa direção, ou seja, tentando mexer apenas no numerador. É difícil, todo mundo sabe, 96% do orçamento do federal está absolutamente inflexível. Recentemente, o Supremo Tribunal proibiu que se utilizasse aquele mecanismo de redução de jornada e redução do salário no setor público, que seria eventualmente uma válvula de escape e assim por diante. Uhum. Então, nós temos um orçamento absolutamente inflexível. Cortar despesa por aí vai ser muito difícil. Começa a ser cogitado em algum aumento de carga tributária e assim por diante. De qualquer modo, do lado fiscal, isso que eu queria registrar, do lado fiscal, seria extraordinariamente importante o quê? Manter duas variáveis nas direções desejáveis, ou seja, taxas de juros, custo de dívida baixo e aceleração de crescimento do PIB. Esse seria um resultado altamente desejável. Vamos tentar discutir isso aqui um pouquinho mais adiante. Mas fica claro, eu queria retirar dessa primeira conversa que você tem que manter juro baixo, tem que manter a solvência do setor público. Se não acontecer isso, você não consegue caminhar. Segundo, a questão social, a questão do desemprego. Uhum. Como vocês sabem, os índices de desemprego hoje não valem grande coisa, porque o pessoal não está procurando emprego, isso não aparece no índice. As projeções que estão por aí são mais ou menos que nós terminamos o ano com alguma coisa em torno de 18, 19 milhões de desempregados. Se nós agregarmos aquilo aí os chamados informais, assim por diante, nós vamos ter dezenas de milhões de pessoas numa condição extremamente difícil de sobrevivência. Como é que você resolve isso? De um lado, estava se avançando bastante a questão da renda mínima. Mas é lógico, a renda mínima pode ser uma coisa mais permanente, mas o tamanho dela e a permanência é olhar para frente, é ver que a solução do desemprego, o problema social, você pode ter uma mitigação de problema via renda mínima. Agora, a solução é crescimento. De novo, se enxergar o problema do desemprego, do problema social, sem crescimento não tem solução. Não dá para você manter simplesmente dezenas e dezenas e dezenas de pessoas na expectativa de sobreviver com transferências fiscais, transferência do orçamento, especialmente num contexto em que você não tenha uma perspectiva de uma retomada mais consistente do crescimento. Dado essa constatação, a conclusão que a gente sai daqui é o seguinte: mesmo para você resolver o problema fiscal, manter a credibilidade na solvência do setor público, você tem que acelerar o crescimento. Essa é também a condição fundamental para você enfrentar as questões sociais e, muito especialmente, do desemprego. Então, a pergunta dessa primeira parte que eu gostaria de deixar perguntar: como é que você faz isso? Do que depende essa retomada, essa aceleração do crescimento? Quais são os fatores que eventualmente estão condicionando isso? E quais são as expectativas ou as esperanças que a gente pode formular de aceleração do crescimento econômico no horizonte de curto prazo, lógico, no horizonte curto. Nós não estamos falando de 2, 3, 4, 5 anos adiante, nós estamos falando de hoje, deste ano e do próximo ano. Roca, vamos tratar dessa questão, dessa resposta, no próximo bloco. Um segundinho, já retornamos.
CG Consignado é uma consultora de crédito para aposentados, pensionistas e servidores públicos, além das Forças Armadas. Em parceria com vários bancos, você tem mais oportunidades de negociar. O crédito consignado tem prazos de até 96 meses, com todos os bancos conveniados. Venha para a CG, você também. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Colega economista, é um prazer estar contigo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Estou conversando com meu querido professor Carlos Antônio Roca, professor da FEA USP, coordenador do Centro de Estudos do Mercado de Capitais, da FIP, e premiado com o Prêmio Economista do ano de 2019, do ano passado. Roca, olhando a demanda agregada, a despesa agregada, nós temos os seguintes componentes. Temos as despesas de consumo das famílias, despesas de consumo do governo, o investimento privado e mais o setor externo, exportações menos importações. Nesta crise que nós estamos passando, não podemos contar para a retomada com aumentos do consumo das famílias, até porque o desemprego e a perda de renda não vão permitir que a retomada seja por aí. As despesas do consumo do governo, embora inflexíveis para serem diminuídas, curiosamente elas estão sempre crescendo. Há uma situação interessante que estados e municípios estão com problemas, mas não deixam de dar aumentos para seus servidores. Isso também você pode explorar. E acaba sobrando o setor externo também, devido à pandemia, as relações comerciais internacionais estão encolhendo e bastante estão diminuindo. Então, está sobrando mais as despesas de investimento do setor privado, nacional e estrangeiro. É por aí que você acha que vamos encontrar a chave da retomada? Realmente, quando você analisa quais são os fatores que estão por trás do crescimento econômico, lógico, deixando de lado uma avaliação mais ampla de modelos com maior inserção social, enfim, eu acho que tem um bocado de experiência acumulada nisso, a variável-chave, no fundo, é o investimento. E é um investimento por razões, digamos, muito claras. Os demais componentes que nós temos hoje, componentes de demanda, como você bem falou, nós estamos saindo, ao final do ano, ao final deste ano, uma economia com uma enorme capacidade ociosa, do lado produtivo, um enorme desemprego de outro. Então, teoricamente, se você tivesse algum modo de alavancar a demanda, o sistema teria condições de responder isso aí sem nenhuma pressão inflacionária, não haveria problema. Alguns podem cogitar, não, vamos fazer o seguinte, pode ser que a gente tenha uma saída aí, um primeiro empurrão do lado do consumo. Infelizmente está difícil de acreditar nessa hipótese. Por essas razões que o Manolo já falou, a questão do desemprego, tudo, e outra coisa, a questão do endividamento das famílias, que havia uma tendência de queda e agora está em plena elevação, desde o segundo semestre do ano passado. Então não tem espaço também para crescer por aí, simplesmente alavancando o crédito ao consumo. Quer dizer, não tem muita saída. Gastos do governo, lógico, já está claro que vai acabar sendo ampliado, está se ampliando. Isso, do ponto de vista social, é inexorável que acabe acontecendo, mas você tem que acomodar isso de algum modo. E, por outro lado, quando se fala de questão fiscal, e o Manolo tratou,
frequentemente o foco acaba sendo o governo federal. O que nós queremos registrar é que a grande maioria dos estados está numa situação quase falimentar, alguns não conseguem nem pagar o 13º salário do ano passado. E mesmo assim, como se comentou, anuncia-se aumentos salariais, que é uma coisa extraordinária, como nesse contexto, e também mais da metade ainda não fez a sua reforma da Previdência. É como se houvesse uma convicção de que o governo federal vai apoiar esses estados financeiramente para sempre, o que evidentemente é uma conjectura totalmente impossível de ser atendida. O que a gente acaba focando é o investimento privado. Então, quais as condições de esperar uma retomada de investimento privado, digamos, daqui para diante, daqui para o fim do ano, coisa desse tipo, no curto prazo? Infelizmente, está difícil de a gente enxergar fatores que induziriam a esse tipo. Nós fizemos vários trabalhos no SEMEC e vocês devem ter ouvido falar em apresentações anteriores, apareceram duas ou três variáveis cruciais. Uma primeira variável, o que é? É a taxa de retorno dos investimentos em relação ao custo de capital. Nós estávamos caminhando com essa variável numa direção favorável nos últimos tempos, com a queda do custo de capital, queda do juro, o custo de capital próprio, e as empresas também recuperando. Chegamos até no final de 2019, no agregado da nossa amostra, que tem todas as empresas abertas, não financeiras, e uma amostra de grandes fechadas, praticamente a empatar essas duas coisas. Ou seja, você está a taxa de retorno quase empatada com o custo de capital, e levando em conta só a taxa de retorno dos acionistas ou dos proprietários, você também tinha uma vantagem em relação ao investimento em títulos públicos. Então, nós estamos caminhando nessa direção favorável e agora já deu para identificar uma primeira reversão no primeiro trimestre. Quer dizer, o segundo trimestre certamente vai indicar reversões muito mais intensas, porque você teve aí uma queda muito mais significativa do volume de venda, de margem, de rentabilidade e assim por diante, e associou-se também algum aumento no próprio custo de capital, né, um aumento do risco país, essas coisas todas. Muito bem. Então, sob esse ponto de vista, vai ser difícil, esse é um fator que não vai entrar positivo. O segundo fator extremamente relevante é a expectativa de crescimento do PIB, ou seja, a expectativa de crescimento da demanda. Essa expectativa, já como mostra o Focus, caiu dramaticamente a expectativa de crescimento, e não é do ano seguinte, é a média dos 3 anos seguintes. É uma expectativa de crescimento mais sustentável. Isso estará apontando para o lado negativo. Talvez, pelo menos, tão importante quanto essas duas considerações é a questão da capacidade ociosa. Essa capacidade ociosa, que já era elevada, vai estar, evidentemente, muito mais elevada no fim do ano. É evidente que isso não se aplica uniformemente a todos os setores. Tem alguns setores que estão em condições melhores, outros piores, mas no conjunto, a sua capacidade ociosa estará mais elevada. E, finalmente, a questão da incerteza. Incerteza que, como vocês sabem, não dá para medir. A única coisa que a gente sabe é que ela é elevada, não é elevada, os indicadores da GV mostram que ela se mantém, elevou-se ainda significativamente. Ou seja, esse conjunto de variáveis não sinaliza na direção de que o investimento privado teria condições ou razões para retomada. Né? O espírito animal de Keynes provavelmente não seria acionado com essas circunstâncias. Então, nesse quadro, então, o que daria para fazer? Deixa colocar, então, aquilo que parece, e não chega a ser, modéstia à parte, eu tenho falado nisso desde meados do ano passado, tive até uma entrevista naquela revista Conjuntura Econômica, é a questão da infraestrutura. É verdade. Veja, que a infraestrutura é uma saída importante, por uma razão muito simples, por várias razões. A primeira delas é que nós estamos com uma deficiência dramática de infraestrutura, né? Na área de saneamento, na área de logística, na área de portos, na área de energia, assim por diante. Existe um potencial extraordinário, uma necessidade enorme. E o que isso quer dizer do ponto de vista econômico? Existe um potencial enorme de projetos na área de infraestrutura rentáveis, porque existe um excesso de demanda. Ao contrário do resto da economia, você não tem capacidade ociosa em infraestrutura, você tem um excesso de demanda. Não. Então, esse é o caminho. Então, existe. E como é que você aproveita essa oportunidade, de um lado? De outro, como é que você financia esse negócio? De onde vêm os recursos?
Quer dizer, além dos recursos domésticos, hoje qual é o cenário que se forma no plano internacional? Com todo esse aumento extraordinário de liquidez, gastos públicos no mundo, a expectativa que se faz é realmente nós já estamos e vamos caminhar cada vez mais no sentido de um enorme excesso de liquidez internacional, a grande maioria dos investidores com taxas negativas ou próximas de zero, e, evidentemente, ansiosos com a perspectiva de terem projetos com rentabilidade positiva pela frente. Isso sugere o quê? Sugere que existe talvez uma oportunidade. Existe uma oportunidade de você ter, de um lado, projetos de infraestrutura bem desenhados, rentáveis, e assim por diante, e, de outro lado, investidores ansiosos de terem uma expectativa de retorno. Veja, claro, isso aqui, como é que rodaria isso aí? Quais são as pré-condições, a lição de casa que nós deveríamos fazer, pelo menos para dar início nisso? Veja, de um lado, nós temos que ter uma coisa extremamente positiva, que foi aprovado, então, o novo marco do saneamento, que abre o saneamento para investimento privado. Que não? Isso é extremamente relevante. Agora, isso é um primeiro passo, né? Um primeiro passo na direção de segurança jurídica. A questão de segurança jurídica é absolutamente fundamental. Então, esse tem sido um grande desafio. Tem a questão das agências reguladoras, independentes, com pessoal de altíssimo nível qualificado, que dê segurança a alguém que vai colocar um investimento que, para ser justificável, vai ter que ter um horizonte de 15, 20, 25 anos pela frente. A segunda condição, e essa me parece muito importante, é você ter um pipeline, ter um fluxo de projetos de investimento significativo, projetos de boa qualidade. Por que o projeto de boa qualidade é crucial? Veja, esse financiamento de investimento de infraestrutura, ele se sustenta em volumes grandes, não mais naquela expectativa que vem o BNDES com verbas do Tesouro, que isso não existe. Acabou o dinheiro, acabou o dinheiro. Tem que ser um negócio de project finance, ou seja, o projeto, para ser viável financeiramente no setor privado, ele precisa ser de boa qualidade. Qual é a repercussão disso? É que você consegue executar o projeto no prazo e com o custo projetado. Por que não? Na medida que se consiga, essa é uma condição necessária, essencial, para que você possa ter investimento privado, né? Então, agora, como é que você faz para ter esses projetos, né? Então, isso me parece um desafio significativo, mesmo na área do saneamento, por exemplo. Identifica-se um potencial extraordinário. Os números variam entre 700 e 800 bilhões de investimento. Agora, como é que você consegue executar esses negócios todos? Você precisa ter projetos. Precisa ter projetos. Então, se trata, e tem uma observação aí extremamente importante, aí me parece que não dá para fazer uma discussão ideológica do gasto público ou não gasto público, privado ou não privado. A pergunta que eu faço é o seguinte: como é que você faz para ter um pipeline, um conjunto, uma sequência de projetos de infraestrutura de grande volume, que nos prometa ter uma perspectiva de investimento continuado ao longo dos próximos anos, que é crucial? Eu acho que realmente é fundamental você encontrar um modo de gerar um fluxo de projetos de alta qualidade. Em muitos casos, eu não creio que seja possível você demandar isso do próprio setor privado. E se for o setor público tiver condições melhores de fazer projetos de infraestrutura, eu queria chamar a atenção que o bilhão que for colocado para fazer projetos de boa qualidade prometem gerar ao longo do tempo um investimento de 50 bilhões. Se fizer uma conta, você vai chegar à conclusão que com um volume pequeno de recursos públicos você pode realmente empurrar, digamos assim, um fluxo muito significativo de projetos de infraestrutura. E uma coisa que eu acho fundamental, não se trata apenas de fazer um esforço pontual de infraestrutura. Me parece que a resposta melhor seria um programa de longo prazo, um plano decenal de investimento de infraestrutura, que enxergasse realmente uma década de investimentos, que é aquilo que os especialistas dizem. Nós temos que investir anualmente em torno de 4% do PIB em infraestrutura, só para recuperar o atraso. Então, nós temos um horizonte extraordinário de investimento. Isso realmente é um investimento que, realmente, mesmo num contexto de, exatamente, apesar da economia estar com capacidade ociosa elevada e indicadores não muito favoráveis para a retomada de investimento em outros setores, a infraestrutura acaba sendo uma resposta. Mas temos duas lições de casa. Uma, segurança jurídica. Segunda,
projetos, um fluxo de projetos de boa qualidade e de volume significativo. O que nós temos, isso teria um outro efeito sobre os investimentos dos demais setores. Veja, nós ancoramos as expectativas de inflação com sucesso. O que nós precisamos agora é ancorar expectativas de crescimento com sucesso. Isso envolve realmente a necessidade de ter credibilidade num projeto de longo prazo e de grande escala de infraestrutura que nos dê um horizonte de uma década adiante, digamos de hoje até 2030, de investimentos significativos em infraestrutura. Isso realmente seria a grande alavanca de retomar, é uma grande oportunidade. Não é a única. Temos várias tarefas pela frente para fazer. Todas as reformas continuam sendo extremamente relevantes para um ambiente favorável ao investimento. Toda a discussão de renda mínima continua altamente relevante, mas para tornar isso tudo verdadeiro e realizável, me parece que a questão do investimento em infraestrutura é a alavanca fundamental. Excelente, Roca. É um raciocínio, um excelente diagnóstico você nos propiciou sobre a situação atual e futura da economia brasileira, focando as variáveis-chave para o crescimento econômico. Bom, estamos chegando ao final do nosso tempo, mas ainda dou a palavra a você, caso tenha, para tuas conclusões finais. Eu acho que queria reiterar realmente a percepção, a proposta para ser discutida, de que a grande alavanca de retomada do crescimento mais acelerado são investimentos privados em infraestrutura. Evidentemente, a capacidade de atrair investimentos externos depende de várias colocações. Você tem, hoje em dia, todas as questões ambientais, a questão da incerteza na economia, questão política e assim por diante. E uma coisa que efetivamente é absolutamente fundamental são as chamadas reformas. Tem que criar um ambiente favorável de investimentos, que é uma coisa fundamental. E outra coisa, na medida em que a gente visualize a possibilidade de utilizar um volume maior de poupança externa, provavelmente um plano mais consistente do ponto de vista macroeconômico vai envolver também algum grau de abertura. O aumento de abertura na economia brasileira, que, digamos, é recomendado entre 9 e 10 economistas que analisam a realidade brasileira. Você tem que realmente fazer uma coisa consistente, na medida que se consiga absorver um volume significativo de poupança externa e não, eventualmente, caminhar para um risco que nós já convivemos com ele, de valorização cambial. Excelente. Bom, só tenho a agradecer a você, meu caro Roca, pela excelente entrevista que você nos deu aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E dizer ao nosso caro colega economista que está sendo um prazer tê-lo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E até o próximo programa. Muito obrigado. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.